Bom, eu falo muito sobre criar projetos para melhorar o seu conhecimento em programação. Hoje eu vou trazer projetos que podem ser divertidos de fazer para você melhorar seu conhecimento em programação. Bom, e se você não me conhece, eu sou o Jonatas, sou desenvolvedor full stack e aspirante a game developer. Caralho, o maluco é brabo. Bom, a ideia de projetos que eu vou dar aqui são projetos que são tecnicamente simples e que com um pouco de dedicação você consegue fazer em 1, 2 semanas. A ideia aqui é trazer projetos simples para você que está querendo aprender, desenvolver um software ou está querendo aprender uma nova linguagem. É uma boa forma de você treinar seu conhecimento ou você fixar seu conhecimento daquela nova linguagem que você está querendo aprender. E antes de começar, não deixe de dar seu like, ajuda muito o canal. Se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever. Pode até parecer um projeto meio boring, mas eu gosto muito dessa parte de criptografia, de gerar chaves aleatórias, esse tipo de coisa. Então você consegue criar um projetinho que você define a quantidade de caracteres, os tipos de caracteres e gere uma senha para você. Se você quiser ir um pouquinho mais além, você pode guardar as senhas, como hoje esses programas que guardam senha como Bitwarden ou 1Password. Mas a ideia é só gerar senha. É um projeto bem simples e pega muito a parte de geração de strings para algumas linguagens, é uma parte essencial de você aprender. Pode parecer um projeto meio boring, mas é um projeto interessante para você ser o primeiro projeto que você vai pegar para desenvolver um projeto novo numa linguagem, porque ele é bem dinâmico. Então você pode colocar vários tipos de medidas, tipo metros para quilômetros, polegadas e pés para metros, ou para centímetros, ou Celsius para Fahrenheit. Tem vários tipos de medidas e fazer a conversão. É um conceito bem simples e é fácil de fazer e é bom para você começar a treinar. Esse daí é um projeto legal porque você tem duas formas de fazer. Você pode colocar um input, né? Escrever a palavra que você quer e depois outra pessoa adivinhando. Ou você criar um banco. Pode ser um banco em texto mesmo, não precisa ser banco de dados, porque a ideia é esse projeto simples. Que tem várias palavras e as dicas e você tenta adivinhar. Por mais que você tenha programado, você vai saber, né, qual é a dica, qual é a palavra relacionada, mas você pode passar para alguma outra pessoa, por exemplo, e ela consegue tentar adivinhar com as dicas que você deu. Inicialmente fazer algo mais fixo mesmo, de você pôr teu nome e a dica numa lista que seja, ou num arquivo, se você quiser ir adicionando, ou que outras pessoas adicionem, para ser um pouquinho mais complexo, mas a ideia é fazer um jogo de forca simples. Então, ter as palavras, ele escolher uma das palavras, e aí ter as lacunas e a pessoa tentar colocar as lacunas. E quando ela erra, vai montando o bonequinho. Se for muito difícil, dependendo da linguagem, de você montar, por exemplo, um bonequinho em ASCII, você pode montar em texto mesmo, cabeça, braço direito, braço esquerdo. Depende muito do seu nível de conhecimento e de quanto você quer chegar, né? Mas uma coisa importante, né? Sempre tente pelo simples. Se você está iniciando, tente fazer o mais simples possível. O importante é você conseguir fazer funcionar. E aqui eu vou trazer, de novo, parafraseando meu amigo Henrique Bastos, que ele fala, quando você vai fazer um projeto, você tem 3 coisas que você tem que pensar. Fazer funcionar, fazer direito e, em terceiro lugar, se precisar, fazer mais rápido. Sempre tenha em mente, tente fazer o mais simples possível para você fazer funcionar. Depois, se você quiser ir melhorando, você pode fazer depois que estiver funcionando. Não tente ser perfeccionista logo de cara. E falando em arte ASCII, e se você quiser aprender uma linguagem que é uma das mais amadas segundo a pesquisa do Stack Overflow, venha conhecer meu curso de Rust. Ele é um curso que se chama Rust Lógica com Jogos, onde você vai aprender Rust fazendo pequenos jogos. O intuito do curso não é te ensinar necessariamente a ser um desenvolvedor de jogos, mas através dos jogos aprender a linguagem de programação de uma maneira leve e divertida. Então, se você tiver interesse em Rust, dê uma olhada no link aqui na descrição. Você pode ver o conteúdo em vídeo desse curso na Udemy, com um link, com um cupom especial aqui. E também, se você não tem dinheiro agora para fazer o curso de Rust, também tem uma versão escrita que também está no link na descrição. Quando eu comecei a aprender Python, eu aprendi o Django, o DRF, né, que é o Django Rest Framework, o Flask, FastAPI, e cada vez que trocava a versão, ou aconteceu, ou, por exemplo, outras frameworks web de Python, Sonic, Pyramid, eu sempre tentei fazer um to-do. Porque é um CRUD bem simples, né? Pra quem não sabe o que é CRUD, o C é de Create, o R é de Read, o U de Update e o D de Delete. Então, ele faz todas as chamadas básicas que você pode fazer com um banco de dados. Principalmente quando eu tô querendo aprender framework web, eu quero entender como já fazer a integração com o banco. Então, esse é um bom projeto para você fazer, que é rápido de fazer, e você tá construindo seu conhecimento. É um
projeto muito interessante de fazer quando você já tem um conhecimento, por exemplo, para trabalhar com UI, seja para uma framework web, seja um framework que você vai realmente desenhar telas, por exemplo, no Rust tem o Druid, o Ratatouille que eu tô fazendo, se você não sabe, estou fazendo neste momento um desafio de criar um bloco de notas em terminal usando o Ratatouille em Rust. Você pode acompanhar no Blue Sky, eu vou deixar aqui o meu @ do Blue Sky. Mas a ideia, por mais que seja um projeto muito, muito simples, mesmo para quem faz game engines muitas vezes, quando eles estão testando a UI, um dos primeiros projetos que eles tentam fazer é a calculadora, porque você tem que interagir com os botões e gerar alguns resultados. Então, é um projeto bem simples, bem interessante para você quando você está querendo aprender a dominar alguma UI. E aí pode ser Tailwind, pode ser você querendo trabalhar com CSS puro, SAS, frameworks igual eu falei, de UI para terminal, UI para desktop, para mobile. É um bom projeto para você fazer e o conceito é bem simples de entender. Então, por mais que talvez seja um projeto também meio boring, mas é um projeto interessante para você começar a entender o trabalho. Eu não digo que ele é divertido, mas eu acho ele muito útil para mim, que é um contador de palavras. Você tem um bloco de texto, contar os caracteres, contando espaços e também contar a quantidade de palavras, porque muitas vezes eu vou querer fazer alguma coisa e eu não posso porque tem um limite de palavras, seja Discord, um Twitter, né, que agora o Twitter tá bloqueado, né, mas tem o Blue Sky, no Mastodon, cada um tem um limite de palavras, em vez de eu escrever direto, às vezes eu escrevo num lugar só, depois eu coloco num contador de palavras para ver se tá na quantidade certa e vou ajustando. É uma boa forma também de trabalhar, e você pode colocar, incrementar, por exemplo, colocando hashtags, você tirar as hashtags do contador, se for o caso. Dá para trabalhar algumas coisas. Eu considero isso mais um projeto de utilidade. Se você, por exemplo, colocar esse projeto e publicar na web com uma página e colocar algumas propagandas, pode até render um dinheirinho, porque é um projeto que muitas vezes o pessoal procura na internet para usar. Perguntas e respostas. Então aqui você pode, de novo, trabalhar com memória, pode trabalhar com arquivo de texto ou banco de dados. Ter assunto, ter as perguntas daquele assunto e as respostas para cada pergunta. Então tem 3 bloquinhos. É um projeto simples, é um projeto legal. Por exemplo, você pode fazer o mais simples possível. Você pode pôr na web, perguntas e respostas. Se você quiser fazer uma coisa até nesse mesmo sentido, que aí fica um projeto extra, fazer um jogo de stop online, que é um projeto um pouco mais rebuscado, digamos assim, um pouco mais, não é tão iniciante, mas você poderia fazer um aplicativo web que as pessoas entrem e montem uma sala, cada um tem um dado, né, de 10 passes, por exemplo, de um contador de 0 a 10, e cada um coloca um número, esse número vai fazer o contador das letras, aí cada um vai escolher a palavra decorrente daquele assunto. Tem que ver se todo mundo concorda ou não, ou se você quiser ser ainda mais avançado depois, nesse jogo de stop, pegar uma integração com o ChatGPT, por exemplo, e ver se aquela palavra existe no dicionário, ou algum dicionário que você fazer consulta em API. Então, dá para ir aprimorando. Qualquer projeto basiquinho, ele pode virar um projeto gigante, mas tente sempre fazer o básico. Então, aqui eu tô dando ideias de como aprimorar, mas você pode fazer um projeto simples, num jogo de stop mesmo, que seja jogado local, que também é uma coisa legal de fazer. Bom, temos aqui 2 tipos de projetos que você pode fazer. Tem o gerador de Lero Lero, que a gente conhece aí, para quem é da área, é o Lore Ipsum, que gera parágrafos. Você põe lá a quantidade de parágrafos ou de caracteres e ele gera um texto aleatório lá, o Lore Ipsum, por exemplo, para você testar blocos, principalmente quem é design ou front-end usa para testar. Então é interessante, eu acho legal esse tipo de projeto. E se você quiser aprimorar ainda, você pode fazer algo não igual, obviamente por ser o exemplo que eu vou dar é um pouco mais complexo, porém é mais divertido, que é um gerador de histórias como no Dwarf Fortress. Bom, quem tá vendo, esse é um jogo ASCII que foi criado em 2004, se eu não me engano. Ele vem sendo aprimorado e ele tem hoje uma versão 2D que tem na Steam. E é um jogo que ele cria toda uma lore do mundo enquanto ele tá criando para você. Ele tá criando relevo e tudo. Ele é meio que um simulador de universo, só que você joga com anões, né? Num forte. E o jogo ele cria uma história, cria personagens, cria lendas, mitos. Isso é muito complexo. Ele foi um projeto que foi criado há anos, mas se você quiser criar uma coisa mais simples, você pode pegar parágrafos ou pedir, por exemplo, o ChatGPT criar alguns parágrafos para você e fazer ele gerar uma história aleatória. Que, tem personagem, por exemplo, você tem um texto, personagem vai fazer tal coisa. E o personagem você deixa para colocar vários nomes. Então, você pode ir gerando personagem principal, 2 personagens secundários, você pode tentar criar uma história que tenha
3, 4 personagens, cada personagem ser uma variável dentro do seu texto, você pode gerar, tipo, 4 personagens, locais e situações como variáveis dentro do texto, e você fixar, sei lá, 4 variáveis, 2 cenários e um acontecimento. Gerar uma história que encaixe, vários parágrafos que encaixem esse tipo de história. Ele vai criando parágrafos, vai pegando parágrafos do seu banco aleatoriamente e vai colocando, o personagem fez X, o personagem caiu. Pode virar umas histórias meio absurdas, mas é um jeito interessante também de você trabalhar com variáveis, gerar contextos e fazer concatenação de strings em textos. Então eu acho um projeto legal para você treinar. Aí, no caso do jogo da velha, você vai precisar também trabalhar com UI. É um outro projeto que não é tão simples de fazer de várias formas. Dá pra fazer também via terminal. Eu vi já algumas pessoas fazem o joguinho da velha usando o ASCII, por exemplo. Mas eu recomendo fazer já se você tá pensando em fazer alguma coisa mais focada em UI. Você tem uma matriz, você tem que entender quando consequências diagonais ou horizontais ou verticais. Aí envolve um pouquinho de trabalho com matrizes, é um pouquinho mais complexo. Eu tenho outras formas de trabalhar, mas é um projeto também legal e já é um pouquinho mais desafiador também quando você for trabalhar, que além de trabalhar com AI, você tem que entender que você está trabalhando com uma matriz. Então entra já um pouquinho na parte matemática da coisa. Mas é um projeto interessante para você fazer também. Bom, esse é um vídeo aqui falando que eu dei alguns projetos básicos. Se vocês quiserem mais dicas de projetos, ou só focado em jogos, ou só focados em UI, coloca aí nos comentários, me ajuda muito. Se tiver bastante gente aí que esteja interessada em algum tipo de projeto específico, eu posso fazer uma curadoria e fazer um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. Vou deixar um vídeo aqui legal para vocês verem como você pode estudar programação, umas 5 dicas bem úteis. Você está vendo que eu estou num cenário diferente hoje, Se você viu o meu vídeo anterior, eu vou colocar o card aqui, eu tô no momento de transição aqui, não estou na minha casa, eu estou num lugar temporário enquanto está tendo uma obra. Se você gosta do meu trabalho, eu peço, dê um like, isso ajuda a divulgar meu projeto para mais pessoas e me motivar a continuar trabalhando, porque, como eu falei, a situação é difícil, eu tenho um compromisso com vocês de lançar 52 vídeos até o fim deste ano. Se aparecer para você o botão de hype, para fazer com que o canal cresça mais rápido, ter mais gente e fortalecer nossa comunidade. Então, considere também dar seu hype aí, que pode me ajudar muito. E nos vemos por aí, valeu, falou!